Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o tema de hoje é sobre o pecado. Nós vamos apresentar, à luz da Palavra de Deus, algumas questões do pecado e das suas consequências. O texto bíblico de Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24, vem nos dizer o seguinte: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? O pecado e as suas consequências. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, na Bíblia, pecado significa errar um alvo. A Bíblia diz também que pecado é o estado mau da alma. Irmãos, podemos dizer também que pecado é transgredir. Pecado é se rebelar. Pecado é desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. Contudo, meus irmãos, todos nós sabemos que a origem do pecado foi a desobediência de Adão lá no jardim do Éden. O pecado entrou no mundo pelo próprio homem. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Daí, nós entendemos, meus irmãos, que por conta do pecado, todos nós ficamos separados de Deus e condenados à triste consequência da morte. E ainda neste tempo, quem vive no pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, que é o pai do pecado. A nossa carne é fraca e sujeita a errar. Mas Deus enviou Jesus para nos libertar de todo mal. Jesus nunca pecou, mas Ele mesmo se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Meus irmãos, meus amigos, ouve-se muito dizer que para toda ação existe uma reação. Mas esse não é um paradigma somente da física, mas uma lei bíblica, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que acompanha todos os nossos atos, seja qual for o tipo de ação que tivermos. Isso irá repercutir de alguma forma em nossa vida. As atitudes humanas revelam o caráter e geram consequências, mesmo que o resultado não seja o mais esperado. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 6, versículo 44, que se conhece uma árvore pelos seus frutos. E diz também em Mateus, capítulo 15, versículo 19, que as más ações procedem do coração humano. E a Bíblia diz ainda, em Hebreus, capítulo 4, versículo 13,
que teremos de prestar contas a Deus daquilo que fizermos. Irmãos, é a Bíblia quem está nos dizendo. Não temos como fugir da verdade. Todos os pecados, sejam grandes ou pequenos, têm consequências e punições consoantes à sua gravidade. E a pior dessas consequências, meus irmãos, é a separação de Deus, ou seja, a morte eterna. E de forma generalizada, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus oferece gratuitamente a vida eterna em Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vejamos algumas consequências do pecado. A primeira consequência: o pecado constitui o maior problema dos homens em todos os tempos. Irmãos, as principais consequências do pecado são a morte e a separação da presença de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, vem nos dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vimos aqui, meus irmãos, que este texto enfatiza a diferença entre as consequências do pecado e o presente da graça de Deus. Isaías 59, versículo 2, vem nos dizer o seguinte: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Olha, meus irmãos, essas duas consequências causam muito sofrimento na vida do pecador. E não param por aqui, pois o pecado traz ainda outras consequências. Como está a sua vida com Deus? Esta é uma pergunta que cabe a cada um de nós responder. Como está a sua vida com Deus? A segunda consequência: o pecado encurta a vida e gera a morte prematura. Em Números, capítulo 27, versículo 3, vem nos dizer assim: o nosso pai morreu no deserto, não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. O texto vem esclarecer que a motivação da morte do pai foi por motivo de pecados pessoais, dos quais todos eram culpados. Não um pecado de franco desafio ou negligência voluntária. Foi uma morte natural, dentro daquela geração rebelde que não tivera licença de entrar na terra prometida. Provérbios, capítulo 14, versículo 34, diz assim: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Irmãos, esse versículo nos mostra que a justiça é um elemento essencial para o sucesso e a honra de uma nação. Quando uma sociedade é governada pela justiça, ela prospera e é respeitada. Por outro lado,
O pecado traz vergonha e destruição para qualquer povo. Terceira consequência: o pecado mostra o céu, mas conduz ao inferno. Gênesis capítulo 3, versículo 13, vem nos dizer assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Irmãos, o texto vem nos dizer que a mulher foi convencida pela serpente, ou seja, persuadida por mentiras agradáveis. Esse pecado do primeiro casal era odioso e exacerbado. Não era simplesmente comer um fruto, mas um amor a si próprio, uma desonra a Deus, uma ingratidão a um benfeitor, uma desobediência ao melhor dos mestres, uma preferência da criatura ao invés do Criador. Irmãos, aqui neste relato bíblico fica caracterizado que a origem do pecado foi a desobediência do primeiro casal lá no jardim do Éden. A quarta consequência: o pecado afasta os homens de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Irmãos, este texto vem nos dizer que Adão respondeu a Deus revelando seu medo e vergonha por causa da sua nudez. Ele admitiu que se escondeu, pois estava com medo de enfrentar a presença santa de Deus. Aqui nós vimos que o pecado tinha o levado à separação e ao temor de Deus, mostrando a necessidade de reconciliação e redenção através da graça divina. A quinta consequência: o pecado gera violência. Gênesis capítulo 4, versículo 8 e 16, vem nos dizer sobre a história de Caim e Abel, que todos nós já conhecemos. Irmãos, neste relato bíblico, nós vimos que a inveja destrói o que há de melhor em nós, e ao crescer em nosso coração e se apoderar de nossa humanidade, ela nos reveste de outros sentimentos falsos e perigosos. As consequências desses sentimentos são negativas para a nossa saúde e para a paz interior, sobretudo para a nossa relação com Deus e o nosso próximo. Foi o que aconteceu com Caim, que chegou ao ponto de matar o próprio irmão. Irmãos, sabemos que Caim sentiu inveja do seu irmão Abel e deu no que deu. E hoje, meus irmãos, esse mesmo sentimento pecaminoso continua sendo um grande mal para a humanidade, pois vem causando discórdia em todos os setores da sociedade e, infelizmente, até mesmo dentro das próprias igrejas. Em Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12 dizem assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Irmãos, nesse tempo, Deus viu a corrupção da terra
e decidiu que o juízo era necessário. Mas, infelizmente, meus irmãos, a violência e a corrupção não tiveram fim e até hoje estão sendo um grande mal para toda a humanidade. A sexta consequência: o pecado gera a morte. A Bíblia vem nos dizer assim, em Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Irmãos, sabem o que é mais assustador nestes relatos? O fato de que Jesus foi traído e entregue por um de seus discípulos e que foi perseguido, preso e morto a mando dos líderes religiosos do seu povo. A atitude de Judas, após perceber a grande abominação que havia cometido, não foi de arrependimento, mas de remorso. Se a devolução das moedas tivesse sido acompanhada com a devolução de seu coração a Deus, ele teria encontrado perdão. Mas ao assinar a sua sentença com um beijo, traindo o sangue inocente, Judas entregou a Satanás o controle de suas emoções. A sétima consequência: fugir do pecado é um ato de inteligência. Em João capítulo 5, versículo 14, a Bíblia nos diz o seguinte: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás bom, estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Queridos irmãos, queridos amigos, vivemos em um mundo onde o prato cheio do pecado está à porta e só venceremos pela força do Espírito Santo em nossa vida. Olha, meus irmãos, sabemos que Jesus fica feliz em realizar o milagre, mas fica muito mais feliz ainda se a pessoa não voltar a pecar, pois isso seria mais importante que o próprio milagre realizado. Vimos no relato bíblico que aquele homem, após 38 anos, esperando uma oportunidade, foi curado por Jesus. E Jesus lhe disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quantos ainda hoje, meus irmãos, quando curados, esquecem a mão que os curou e, em vez de agradecer e obedecer a Deus, usam a sua saúde e a sua força renovadas a serviço do pecado. Porém, aqueles que fazem uso das misericórdias de Deus para esse fim, podem considerar a sua restauração apenas como uma trégua da perdição.
meus irmãos, meus amigos. Nesta mensagem nós aprendemos juntos que a origem do pecado foi a desobediência do homem no jardim do Éden e que ainda neste tempo a humanidade continua cada vez mais desobediente à palavra de Deus, mesmo sabendo das consequências geradas pelo pecado que nós deveremos assumir. Portanto, meus queridos irmãos, fujamos do pecado. Amém? E que Deus assim nos abençoe.